Buenas, gurizada! Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a nomenclatura associada ao bandoneon e como definir um bandoneon com precisão. Na internet e no modo geral nós vemos especificações para o bandoneon que não são precisas o suficiente. Gostaria de falar, por exemplo, a diferença entre bandoneões diatônicos e cromáticos. Como é que nós podemos nos referir a um bandoneon que tem todas as notas da escala cromática como diatônico, né? E como saber a diferença entre vários tipos de cromático, se nós só sabemos a nomenclatura cromático. Essa confusão também gera inclusive perdas econômicas. A pessoa compra um bandoneon diatônico achando que está comprando um bandoneon como esse, na verdade está comprando outro bandoneon. Então, para uma melhor definição do que a gente tem na mão, do que a gente pretende adquirir, do que nós tocamos, é preciso uma definição muito clara das especificações de um bandoneon. Por exemplo, por que nós chamamos esse bandoneon de bandoneon diatônico? Esse é o bandoneon que se toca no Brasil e na Argentina, no Uruguai, enfim. Se nós formos para a origem do bandoneon, nós vamos encontrar um teclado parecido com este. Assim foi como ele nasceu. Um instrumento muito limitado, sem todos os acidentes de uma escala cromática. De fato, ele foi pensado e construído sobre uma escala diatônica, né? Sobre uma base diatônica. Mas ele evoluiu. Ele evoluiu e hoje nós temos um bandoneon que tem, sim, todas as notas de uma escala diatônica. Então, como nós devemos nos referir a esse bandoneon? Nós devemos nos referir a esse bandoneon como um bandoneon bissonoro, porque ele faz 2 sons por botão. E os bandoneões cromáticos, como esse é um cromatifon Hugo Stack, que tem um sistema parecido com um C-Griff de acordeon. Ele só faz uma nota por botão. Tá? Esse bandoneon, nós devemos nos referir a ele como um bandoneon unissonoro. Ele faz apenas um som por nota. Agora, nós temos outro problema quando nós usamos a nomenclatura bissonoro unissonoro. Existe mais de um sistema cromático e mais de um sistema unissonoro, e mais de um sistema bissonoro. Os principais sistemas bissonoros são o Rheinische Tonlage, que é esse bandoneon aqui, que é a afinação do reno, né? E nós temos o Einheitsbandoneon, que tem outra disposição de teclado. Os dois são bandoneões bissonoros. Os dois têm 2 sons por botão, mas eles não são iguais, né? Então nós temos que nos referir a esse bandoneon aqui como um bandoneon bissonoro, 142 tons. Como nós chegamos nesses 142 tons? Multiplicando a quantidade de botões por 2. Então nós temos 38 mais 33 botões, 71 botões, com 2 sons por botão, temos 142 tons. Um bandoneon Einheits tem 72 botões, então por consequência 144 tons. Isso faz a nomenclatura do bandoneon ficar muito mais precisa. Da mesma maneira, os cromáticos. Nós vamos ter que descobrir primeiro se eles são tantos sistemas, né? Mas um Pegori, um Kusserov ou tantos outros sistemas, e multiplicar os botões deles por 2. Então nós vamos ter, por exemplo, um bandoneon com 80 botões, um bandoneon unissonoro com 80 botões, será um bandoneon de 160 tons. Com uma nomenclatura como essa, fica muito mais fácil saber do que se trata, que tipo de bandoneon é, né? E a gente acaba não comprando gato por lebre. Quando a pessoa diz,
Ah, tenho um bandoneon diatônico para vender. Mas, né? Que bandoneon é esse? Agora, se a pessoa disser, tem um bandoneon bissonoro, a gente já sabe que ele faz 2 sons por botão. Um bandoneon bissonoro, 142 tons, nós já sabemos que vai ser esse instrumento aqui. Se for um bissonoro 144 tons, será outro instrumento. Se for, por exemplo, um bissonoro 128 tons, muito provável que seja um Einheits. Isso deixa muito mais clara a nomenclatura também dos bandoneões pequenos. Quando nós temos bandoneões menores, onde, por exemplo, os bandoneões que muitas vezes se tocam nas comunidades alemãs, bandoneões de 110 tons, são 55 botões. Bandoneões de 104 tons, né? Bandoneões de 130 tons. São bandoneões no curso de evolução do teclado, que tem menos botões que esse, mas ainda conservam no mesmo sistema. Nós precisamos desse tipo de nomenclatura ao invés de usar nomenclaturas como, bom, um bandoneon pequeno, meio bandoneon. Isso não é claro o suficiente. Como nós vamos diferenciar um bandoneon de 104 tons, 106 tons para um bandoneon de 110 tons com uma nomenclatura tão limitada como essa? Nós precisamos sempre dizer se ele é bissonoro ou unissonoro e quantos tons eles têm, quantos botões multiplicados por 2. Assim nós chegamos numa nomenclatura mais precisa para o bandoneon e conseguimos saber exatamente o que nós temos na mão. Feito? Abraço!